Bem, eu queria agora compartilhar com vocês algumas marcações que eu fiz no texto da Lélia Gonzalez por um feminismo afro-latino-americano. Tá? Então eu queria compartilhar com vocês as partes que eu considerei que são fundamentais na minha leitura. Vocês podem fazer isso também por vocês mesmos, né? Claro. Primeiro, o texto é um texto que fala sobre os 100 anos, começa falando dos 100 anos da abolição da escravatura. Né? Então, texto de 1988. Como a gente viu no texto da Carolina Maria de Jesus também, a abolição de fato não acaba, né, com a escravização. Mas a Lélia começa dizendo que 1988 são 100 anos da abolição da escravatura no país, que é o Brasil, com a maior população negra, ela diz das Américas, hoje a gente diz a maior população negra fora da África. Então, isso é muito importante, é um dado muito importante que nem sempre a gente tem em mente. Né? O Brasil é o país com a maior população negra fora da África. Depois, ela fala que para o movimento negro, esses 100 anos não são para serem celebrados, mas para serem refletidos. Né? E por quê? Porque para as mulheres e homens negros, a liberdade não foi conquistada com a abolição da escravatura. E a luta pela liberdade começa muito antes de 1888, muito antes, então, da Princesa Isabel assinar a tal Lei Áurea, e continua muito depois, continua até hoje, né? Aí nesse tempo que ela está falando também. Então é uma formalidade jurídica, ela chama a Lei Áurea de uma formalidade jurídica. E diz que o empenho, então, do seu movimento, do movimento negro, do movimento do feminismo negro, é mostrar como que a situação do negro ainda é extremamente desigual na sociedade brasileira. E para isso é tão importante ocupar todos os espaços. Então, a ocupação de todos os espaços por essa população, que é a maior população negra fora da África, é fundamental. E aí ela está falando como uma militante do movimento, ela está falando também como uma acadêmica, professora, ela está falando também como alguém que entrou no partido e concorreu às eleições para deputada. Então, ela está falando de muitos lugares mesmo, né, que ela considera que são importantes de serem ocupados pelas mulheres e pelos homens negros para que a situação da população negra seja reconhecida como uma situação ainda de opressão, uma opressão muito violenta, muito brutal. Né? Essa questão, né, dela ter ocupado a academia, tentado ocupar um cargo público e ter tido cargos públicos também em outros governos, foi razão dela ser muito questionada por muitas pessoas. E, de certa maneira, ela está justificando aqui essa posição política dela. Ela diz uma coisa muito interessante naquele documentário, né, num vídeo que tem dela naquele documentário, que é: se uma pessoa está na universidade e não fala sobre as questões raciais, não importa se ela é militante do movimento negro fora da universidade, né? Se ela vai para a rua carregar bandeira. Porque ela tem que trazer essa militância dela para dentro do espaço de trabalho dela, para dentro da universidade, para dentro do espaço público de discussão que a universidade também. Assim como se uma pessoa é feminista, mas não discute o feminismo no seu espaço acadêmico, né, não tem uma postura feminista, uma postura de discussão das opressões de gênero dentro da universidade, ela não é uma feminista de verdade, né?
E isso não só na universidade, em qualquer espaço de trabalho, né, em qualquer espaço em que se possa ter voz, né? É claro que a universidade é um espaço privilegiado nesse sentido para que se possa trazer essas discussões, né? Nem todo o trabalho permite esse tipo de discussão, mas dentro das possibilidades, a Lélia considera que é muito importante, né, ser feminista, ser antirracista em todos os lugares. Bem, ocupar todos os espaços também tem a ver com sair daquele lugar, né? Aquele lugar de negro que estava lá na frase do Milor Fernandes, sobre a qual eu falei, e que vai aparecer aqui no texto. Depois ela diz assim, a América Latina, né, os outros países da América Latina quase não diferem da sociedade brasileira nessa questão da opressão racial e da opressão de gênero também. E aí, no fim desse parágrafo, ela coloca entre parênteses, depois de tudo sou feminista. Então, ela primeiro é uma mulher do movimento negro, uma mulher militante contra o racismo, e depois de tudo ela é feminista. E aí ela vai explicar por quê, que é exatamente porque o feminismo, até certo ponto, né, e ainda em algumas vertentes do movimento, é um movimento primordialmente branco, de mulheres brancas, que se pensam universais, assim como os homens brancos. Então, ela é feminista, né? Ela não diz que não é feminista, que é antifeminista, nada disso. Ela é feminista depois, né, de ser alguém do movimento negro, alguém que luta e milita contra o racismo. No interior do movimento feminista, as negras e as indígenas são testemunhas vivas da exclusão que sofrem as etnias, né? As suas etnias. Então, por isso, né, que o próximo ponto do texto é feminismo e racismo. Depois ela diz assim, o movimento feminista teve uma importância muito grande ao centralizar suas análises em torno do conceito do capitalismo patriarcal ou do patriarcado capitalista. O feminismo evidenciou as bases materiais e simbólicas da opressão das mulheres, o que constitui uma contribuição de crucial importância para o encaminhamento das nossas lutas como movimento. Então, o feminismo teve essa importância fundamental de denunciar a estrutura patriarcal capitalista, essa estrutura centrada na propriedade, no capital, que é uma estrutura patriarcal, onde o poder sobre essa propriedade, o poder sobre esse capital é dos homens. As mulheres fazem parte disso que é o mundo privado, o mundo, a propriedade do homem, né? O homem branco é o sujeito dessa estrutura, desse sistema. É o dono, né? É o proprietário. Então, o feminismo evidenciou as bases materiais e simbólicas dessa opressão. Essa opressão que é, portanto, sobre as mulheres e é também sobre negras e negros e é também sobre indígenas. Depois, também foi importante que o feminismo tenha mostrado o caráter político do mundo privado reservado às mulheres, né? O quanto as mulheres foram colocadas nesse mundo privado como parte da propriedade dos homens, e sofreram violência, sofreram submissão sexual, e como a luta pelos direitos reprodutivos, a discussão sobre um espaço, o direito à esfera pública para as mulheres também, isso também foi muito importante, uma contribuição muito importante do feminismo. Além disso, ao propor a discussão da sexualidade, ela diz,
o feminismo estimulou a conquista de espaços por parte de homossexuais de ambos os sexos, discriminados pela sua orientação sexual. Então, a discussão feminista da sexualidade também contribuiu para a discussão sobre homofobia, né? Agora LGBTfobia, né? Trazendo então essa à tona, né? O direito das pessoas a terem uma diversidade de orientações sexuais e depois uma diversidade de identidades de gênero e identidades sexuais também. Acontece que isso que aconteceu do ponto de vista de o feminismo contribuir para uma luta anti-homofóbica, né, não aconteceu da mesma maneira para o feminismo contribuir para uma luta antirracista. E aí ela fala do movimento nos Estados Unidos, fala da relação entre o movimento feminista e o movimento negro, que a gente viu também lá no texto da Bell Hooks, né, Eu Não Sou Uma Mulher, lá no primeiro capítulo, na apresentação do primeiro capítulo que eu pedi para vocês lerem, né? Quem teve a oportunidade de ler, viu isso também, né? Como nos Estados Unidos, esses dois movimentos se imbricaram, o movimento pelos direitos civis, do movimento negro, e o movimento das mulheres por direitos civis também, né? Mas o que geralmente se constata na leitura dos textos e da prática feminista são referências formais, quer dizer, só teóricas, né, só formais, que denotam uma espécie de esquecimento da questão racial. Então, é como se, dentro do movimento feminista, também se acreditasse na tal democracia racial, sobre a qual a gente já falou. Há um aspecto que é comum ao racismo e ao machismo, ao patriarcado, né, ao sexismo, que que se partem de diferenças biológicas para estabelecerem-se como ideologias de dominação, tanto o racismo quanto o machismo ou o sexismo, né? Partem de diferenças biológicas para estabelecerem-se como ideologias de dominação. E mesmo essas diferenças biológicas, né, elas têm um caráter social. Mesmo a diferença de sexo, mesmo a diferença de raça, que no fundo é uma diferença só de fenótipo, ela é uma diferença social, né, que ela é estabelecida socialmente. Não é propriamente biológica, né? Não existe um discurso biológico que não seja também um discurso social. Isso é uma coisa muito importante. Quem tiver a oportunidade de ler um pouco da Judith Butler vai ver bastante sobre isso, né? Mas isso que aparece como um caráter biológico, né, é interpretado, né, como diferenças de qualidade, de valor, e servem, então, à ideologia de dominação. Por que o feminismo esquece da questão racial? Ela diz, por uma coisa que se chama racismo por omissão, né? E o racismo por omissão, ele se fundamenta nessa mentalidade colonizadora, né? Nessa mentalidade colonialista, colonial, e também enfim, se estabelece a partir daquele mito da democracia racial, sobre o qual a gente já falou. Aí ela vai falar, e essa parte é bastante importante, né, porque ela vai trazer duas categorias do Lacan, né, Jacques Lacan. Ela vai falar da categoria do infante e da categoria do sujeito suposto saber. Ela vai dizer que as mulheres e as mulheres negras, especialmente, né, as mulheres em geral, as mulheres negras ou as mulheres indígenas especialmente, elas são colocadas pela sociedade colonial como
tendo mentalidade infante, de infante, né? Ou seja, como não sendo sujeitos de discurso. O infante, quer dizer, a mentalidade de infante, a mentalidade da criança, né? É aquela que não fala, né? Primeiro, quando a criança nasce, ainda não sabe falar, não é? E as pessoas falam por ela. As pessoas dizem que acham, que gostariam que a criança estivesse expressando, ou pensando, ou sentindo, né? Então, a criança... Tem gente que faz até, né? Ô, mamãe! A mamãe é a própria pessoa, né? Tá falando como se a criança estivesse falando com a mamãe, né? Ou falam, fulaninho, né? Ah, fulaninho. Fulaninho tá com fome, fulaninho tá com sede, fulaninho... Então, o discurso sobre o infante é um discurso sempre a partir de outro lugar. É sempre outra pessoa que está falando dele. É um discurso de terceira pessoa. E aí, quando a criança começa a falar, muitas vezes ela também se chama pelo seu nome, né? Em terceira pessoa. Não diz eu, diz Camila quer, Camila vai, Camila isso, Camila aquilo. Depois de um tempo, em geral, a criança começa a usar o pronome pessoal de primeira pessoa. Então, começa a se colocar como sujeito. E o que dentro da estrutura social que nós temos, acontece com as mulheres, sobretudo com as mulheres negras e indígenas, né, historicamente. Elas são aquelas sobre a qual as outras pessoas falam. E a gente viu isso aparecendo, né, na literatura, no discurso acadêmico, né, como que a gente tem muito mais gente falando sobre as mulheres negras do que elas mesmas falando sobre elas, né? E como é importante, nosso último encontro síncrono a gente falou sobre isso, aparece lá na Grada Quilomba, no Memórias da Plantação, já na introdução, né? Como é importante e revolucionário e uma ação de resistência e reinvenção a própria mulher negra falar sobre si mesma, né? Escrever, falar, fazer o seu próprio discurso. Sair dessa posição do infante. Só que a posição do infante corresponde também uma outra posição, que é do sujeito suposto saber, que é exatamente desse que supostamente sabe o que é o infante, o que o infante gostaria de dizer. O sujeito suposto saber, ele em geral, ele se identifica com a posição da mãe, do professor, do padre, enfim, desse que tem a autoridade, né, do governante, desse que teria a autoridade para falar em nome do infante, né? Então, essa pessoa, né, que é o sujeito suposto saber, em geral, dentro dessa estrutura colonial, é o homem branco, né? É o homem branco supostamente poderoso, culto, bem formado, enfim, essa série de preconceitos que estão postos aí. E aí, essa estrutura de dominação infantiliza as mulheres, infantiliza muito as mulheres negras e as mulheres indígenas, que não são sujeitos do próprio discurso, mas são faladas. Sobre ela, outros falam, né? Sobre elas, outros falam. E são, então, definidas por esse outro. Em função desse outro, em função do poder desse outro, em função do interesse desse outro. Essa estrutura, ela tem muito a ver com uma estrutura muito importante na filosofia, que o Kant coloca no texto A Resposta à Pergunta o que é o Esclarecimento. Esse texto é um texto não é muito longo, é um artigo que o Kant escreve para o jornal, então é um texto razoavelmente compreensível numa leitura não tão aprofundada, e que enfim, é bem importante, assim, né, dentro do cânone filosófico, que ele fala de
lugar também infantilizado, né? Tutoriado e o lugar de tutor, né? Ele fala da minoridade intelectual, que é esse lugar infantilizado, e a tutoria, que é esse lugar do suposto saber. E ele vai falar que o esclarecimento é exatamente a saída do homem dessa minoridade para a autonomia, né? Para a fala sobre si mesmo, né? Sair da tutoria de outro.